Você sabia que a magia natural ocidental descende de tradições anteriores ao cristianismo e que a magia natural, praticada nos círculos secretos dos Rosacruzes, pode ter as suas raízes entre os essênios? Sabia que a magia natural era praticada pelos Mandaeanos na época de João Batista, tido como um profeta por esse grupo, mas que existia antes do período cristão? E que esses escritos chegaram a Marcílio Fitino e foram passados à frente através das academias literárias e chegaram aos círculos Rosacruzes? Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao canal Os Mestres do Passado. Deixa sua curtida e, por favor, se inscreve no canal. Você pode assinar o projeto sendo apoiador incógnito. E também nós temos a chave Pix, osmestresdopassado@gmail.com. Há tantos tipos de magia natural quanto são os assuntos das ciências aplicadas. Athanasius Kircher. A magia natural é um termo cunhado por Marcílio Fitino para a prática da magia por simpatia e a magia por semelhança, ou seja, ela é baseada no princípio da analogia do corpus hermeticum e da tábua de esmeralda. Assim como é no superior, assim é no inferior. O que está em cima é como o que está embaixo. Segundo esse princípio, os elementos do mineral, do vegetal ou do animal possuem uma essência correspondente nos planos planetários, astrais, celestiais e espirituais. Isso no universo externo. Mas interiormente é a mesma analogia que nós usamos na atualidade em relação ao que nós vemos no estado consciente e objetivo. Os objetos e as coisas da realidade sensorial representam algo além e que possui um significado em nossa subjetividade. Depois, no subconsciente, em suas várias camadas e níveis mais profundos, até atingir aquilo que nós chamamos de inconsciente coletivo, que é tão inconsciente como a matéria escura e a energia escura, que para nós ainda são mistérios, nós não podemos falar muito sobre isso. Ou seja, cada folha, cada pedra, ela significa algo para nós e depois ela simboliza também interiormente. Às vezes ela pode sinalizar, dando um sinal de algo. E esse é o mesmo princípio da analogia, de que algo que está fora, assim como está fora, também está dentro. Segundo a magia natural, o açafrão e, por exemplo, o ouro são relacionados não apenas ao Sol no cosmos, mas aos deuses solares interiores, aos princípios por trás do Sol, que são atemporais. Atualmente, nós sabemos que essas leis da analogia estão em concordância com os símbolos e com os arquétipos, e também com o nosso subconsciente mais profundo, coletivo e milenar, um oceano de potencial de carga psíquica, da qual cada um vai retirar uma gota ou um copo. Isso de forma superficial para nós entendermos a definição, mas repito, é de forma bem rasa. Tudo isso envolve uma série de fatores e pesquisas. Por exemplo, assoprar canela às quartas-feiras, sem um treinamento e sem a concentração basilar, não garante que alguém acesse a energia de Hermes e de Mercúrio em níveis suficientemente mágicos ou místicos para causar um efeito na realidade. Nem todos conseguem acessar esse potencial interior. Essa magia permeou então os círculos esotéricos ocidentais através dos grimórios mágicos como o Picatrix e o Livro dos Segredos. Ambos passaram aos europeus no período da Península Ibérica e depois com a queda de Constantinopla, onde muitos textos surgiram na Espanha. Esses grimórios eram textos árabes e judeus que descendem de tradições anteriores, como por exemplo os essênios, os sabeus, os nazoreanos e os mandaeanos, pois os grimórios da magia natural praticada na Renascença têm a sua origem principalmente nos mandaeanos que seguiam João Batista.
Em outras palavras, a nossa magia natural ensinada pelos grupos anteriores à Renascença, mas cujo termo foi cunhado na Renascença por Marcílio Fitino, tem a sua origem nos povos pré-cristãos, não apenas simbolicamente, e também não só de acordo com ensinamentos orais, mas de forma escrita e documentada. Vamos deixar claro que, para abordar a magia natural, precisamos então abordar a magia. A magia não tem uma origem específica, ela nasce com o ser humano. A magia natural, que tem por base essa magia por simpatia e por semelhança, ambas nascem junto à religiosidade e à própria espiritualidade do ser humano. Ela tem as suas origens no xamanismo e nos primeiros povos indígenas, independente da religião do mundo. E o xamanismo, como nós sabemos, é um termo genérico para identificar as primeiras expressões religiosas humanas. Seja nos países ao norte da Europa, o xamanismo evoluiu para o druidismo, ou também o xamanismo tibetano, o xamanismo hindu na Ásia, ou o xamanismo americano, ou também o xamanismo africano. E ainda que a magia natural tenha sido definida pelos autores ocidentais, separada, categorizada ao longo dos séculos, ela está filosoficamente enraizada na crença de uma alma única presente em toda a natureza, uma alma una, que se manifesta através dos reinos mineral, vegetal e animal, e que também se manifesta através do ser humano. Vamos agora para a magia natural da Renascença. Essa magia, no contexto da magia renascentista, é aquela parte das artes ocultas que lidavam diretamente com as forças e os elementos da natureza, como ervas, flores, frutas, pedras, animais, óleos, essências e os demais elementos mágicos. Na época do Marcílio Fitino, não havia uma separação entre a magia do paganismo, chamado paganismo, com a magia judaico-cristã. Esse conceito do Marcílio Fitino envolvia tanto a magia com elementos da natureza, quanto os rituais para os deuses, para os anjos, para as estrelas, da mesma forma que a teurgia de Jâmblico e de Próclo. Essa magia também estava presente nos rituais anteriores das religiões e escolas de mistérios. A magia natural então incluía a astrologia, a alquimia e as disciplinas que atualmente chamamos de ciências naturais, como a astronomia e a química, que se desenvolveram através do método científico, mas que eram a astrologia e a alquimia da época. E como todos nós sabemos, tudo que foi chamado de artes ocultas ou artes ocultadas, ali no século XVIII, XIX, foi chamado de ocultismo. Nesse período medieval, onde não havia uma barreira entre a magia e a ciência, havia sim uma barreira entre a religião e a ciência, que são coisas diferentes. Mas a ciência e a magia estavam unidas. Depois de Marcílio Fitino, por influência da cabala renascentista, a magia natural foi categorizada. Surge então a definição de magia cerimonial, que em teoria pratica apenas a invocação de espíritos, anjos, deuses e seres. Mas na maioria das vezes ela também se utiliza de elementos naturais. Isso ocorreu principalmente através de um discípulo de Marcílio Fitino, Giovanni Pico della Mirandola, que popularizou a tradição da cabala cristã e argumentou que a magia natural era parte da ciência natural, que era lícita e não era herética. Depois, como ele já tinha uma base cristã e uma base cabalística dos seus estudos, ele então altera a direção dos seus estudos para traduzir essa magia de acordo com o seu tempo para evitar problemas com o clero e populariza a cabala cristã. Mas como nós dissemos na biografia do Pico, a cabala cristã já existia entre os cabalistas que eram convertidos ao cristianismo, embora ela fosse perpetuada de forma discreta. Com isso, nós temos então a separação entre a magia pagã, com os hinos a Orfeu, Platão, Hermes, os deuses do Olimpo, e
que foi tomada por herética, e a outra versão, a magia lícita, a magia da cabala cristã ou a magia judaico-cristã, que era aceita e então permitida. Ao longo da vida, o Pico ainda renegou tudo, se converteu ao cristianismo e mesmo assim, como todos sabem, ele foi morto por envenenamento. Ele tentou adequar a magia e ainda assim, no final da vida, renegou a tudo. Depois, com o Reuchlin, com o surgimento das academias herdeiras lá na Itália, ou as academias celtas que surgem na Alemanha, na França, na Holanda, na Suíça, na Inglaterra, elas continuam perpetuando essa magia natural do Marsilio Fitino de forma pagã, tanto que havia uma busca pelo druidismo feita por Conrad Celtis, o fundador dessas academias. E aqueles que se interessavam direcionavam sua vida e os seus estudos para a magia judaico-cristã com Johannes Reuchlin e também com o abade Trithemius. Já na Inglaterra, nós temos o John Dee, que tenta recriar as origens da magia até os povos nórdicos, vikings e ao próprio rei Arthur mitológico, para demonstrar a superioridade inglesa da magia. Ou seja, cada parte da Europa vai cultuando a magia de acordo com aquilo que eles acreditam serem seus ancestrais e a sua magia permitida naquele momento ali. No caso do John Dee, ele tenta recriar uma magia mais própria para a Inglaterra, mais autorizada para o povo e para os reis. Para a gente entender que as separações da magia têm a ver com o contexto histórico, com o momento e com aquilo que era permitido socialmente. Depois, Giambattista della Porta descreve 2 tipos diferentes de magia no seu livro sobre a magia natural, o Magia Naturalis. A primeira magia que ele descreve é uma má, que tem a ver com espíritos. E a outra natural, e os excelentes sábios admitem, abraçam e adoram com grande aplauso, segundo as palavras dele. Continuando, ao longo dos séculos, então, cada autor fará sua divisão e a sua definição do que é magia natural, magia celeste, magia divina, magia branca, cinza e negra. E as definições são criadas de acordo com o contexto histórico, o contexto social e também os dons e as experiências que cada autor teve. Nesse oceano dessa alma universal, desses símbolos, desses poderes e potenciais, cada um vai pegar uma gota ou um copo. Voltando à época da Academia dos Segredos, o Giordano Bruno, autor das obras de magia, foi morto na fogueira. O Giambattista della Porta, que criou ali essa magia, foi acusado também de heresia, e ele precisou mudar para o Sacro Império Romano Germânico para ser protegido pelo imperador e pelos Rosa-Cruzes, e assumiu o cargo de alquimista. Assim, muitos dos magos lá da Renascença se tornaram então alquimistas, ou cientistas, e fizeram uma transmutação da sua magia natural em alquimia. Eles mantiveram os símbolos da Sófia, da natureza, mas agora com termos mais discretos como sal, enxofre, mercúrio, nuvem, ouro, orvalho. Então a magia natural continuou e continua sendo perpetuada através do véu da alquimia. E depois, quando os alquimistas foram difamados pelos grupos radicais do catolicismo e do protestantismo na época, eles assumiram o nome então não mais de alquimistas, eles se tornaram os Rosa-Cruzes, como místicos e astrólogos. Depois eles se perpetuaram anonimamente através do nome filósofos desconhecidos, uma tradição que chegou aos altos graus dos ritos maçônicos, mas que também foi perpetuada dentro dos círculos acadêmicos esotéricos e dentro das sociedades inglesas, francesas, alemãs e italianas. Resumindo essa história da magia em poucos minutos, a magia não tem uma origem. Ela nasce com o ser humano e a magia natural em si, que vem da natureza, ela tem por base a magia simpática e por semelhança. Ela nasce junto à nossa religiosidade e espiritualidade natural do ser humano. Tem suas origens naquilo que nós chamamos atualmente da primeira expressão religiosa humana, que é o xamanismo. Mas ao longo do tempo, ela evoluiu e foi sendo categorizada
separada e estudada cada vez mais minuciosamente. Colocamos então regras e dissecamos a magia como se fosse o corpo de um ser humano morto ou um animal. Mas a magia natural, com sua essência, se transformou em uma alquimia e depois no rosacrucianismo e chegou aos nossos dias atuais. Ainda que estejamos tão longe da magia natural como um computador está de um pergaminho de couro. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a magia do bem e a magia natural. Por que a necromancia foi demonizada? Quais interesses envolviam isso e por que ainda passamos isso à frente? Quais mortos, do bem, do mal, de qual raça podem ser cultuados e quais não podem ser reverenciados? Até o nosso próximo vídeo.